Quando o Ronaldo me falou do Dia dos Pais, e eu comecei a pensar em algo para repartir com vocês, isso na sexta-feira à noite, a inclinação de Deus no meu coração foi muito forte na linha em que eu quero andar com vocês. Eu, no quarto do hotel, escrevi algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma área delicada. E eu vou explicar por que ela é delicada. Porque nós temos uma percepção da religião, da igreja, que ela não é necessariamente bíblica em todos os seus aspectos. E basta dizer para vocês que nós, por exemplo, cantamos e celebramos e falamos coisas que não pensamos muito bem nos desdobramentos das nossas palavras, da responsabilidade daquilo que nós estamos falando. Deixa eu ler o texto com vocês e continuar me explicando e repartindo breve esses conceitos com vocês. Um texto que está no último livro do Novo Testamento, no último capítulo do livro de Malaquias, capítulo de número 4, os versículos 4, 5 e 6 desse livro, que antes de lermos, só para aqueles que têm um pouco menos de familiaridade com a Bíblia entenderem, o livro de Malaquias é um livro, como o Dr. Tim Keller disse, quando as pessoas tentaram colocar Deus no banco dos réus. Se você ler o livro de Malaquias com atenção, você vai encontrar um diálogo entre Deus e os homens, a nação de Israel através do profeta, onde o profeta verbaliza as queixas do povo contra Deus. Interessante. Porque Deus diz assim, eu amo a Israel, no capítulo 1, se você ler, Deus diz, eu amo o meu povo. E aí o profeta, verbalizando a voz do povo, diz assim, como que o Senhor nos ama? No capítulo 2, ele fala sobre, ou ainda no final do capítulo 1, ele fala sobre a honra. E aí o povo diz, como é que nós honramos o Senhor? Depois ele fala sobre dízimos e ofertas, quando Deus diz assim, vocês me roubam, e o povo diz, como é que nós te roubamos? Então o livro de Malaquias é um livro peculiar, porque ele é um diálogo quase que de acusação. É um diálogo onde o profeta diz para Deus aquilo que a nação de Israel sente desse relacionamento com Deus. Mas no capítulo de número 4, que tem uma figura, um quadro, uma pintura daquilo que é chamado do dia do Senhor, daquilo que é tratado como o dia em que Deus providenciará que os seus desígnios e preceitos se tornem não somente conhecidos, mas perceptíveis de todo o povo. Neste capítulo de número 4, no versículo de número 4 em diante, a palavra do Senhor diz assim, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará, versículo 6, com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com... Veja o versículo 6 novamente. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, se isto não acontecer, se esta não for a realidade relacional do povo de Deus, se esta não for a compreensão, se esta não for a encarnação no meio do povo de Israel, da comunidade de Cristo, da igreja do Senhor, se estes princípios e preceitos não existirem, haverá da parte de Deus um processo em que as dores, em que o sofrimento, em que a angústia alcançará a nação. É o que o texto diz. Senão eu virei e castigarei a terra com maldição. O que me preocupa, e eu disse para vocês da delicadeza do que eu quero falar, como pastor, é perceber a compreensão que a maioria das pessoas tem
do que significa ser cristão. Eu percebo que a maioria das pessoas querem uma religião, no nosso caso a cristã, que propõe a elas o seguinte, que as ajude a sentir e a pensar o seguinte: todas as arestas da minha vida serão aparadas, todas as mazelas da minha existência serão resolvidas, meu marido será um homem mudado, para mim, diz a esposa, porque a maioria das esposas não querem um marido mudado para Deus, elas querem um marido mudado para elas, porque elas querem um homem domesticado, elas não querem um homem cristão, elas querem um homem que não tenha os desejos e nem as ações e as práticas dos homens que elas consideram perversos. Elas querem um homem para elas, domesticado, do jeito, da maneira que elas entendem. Os homens, por consequência, oram pelas suas mulheres, porque eu tenho dificuldade de entender as mulheres orarem por nós, para nós sermos melhores, porque nós somos bons demais, gente, os homens não? Nós somos quase o símbolo da perfeição, falta pouco. Então, mulheres, economizem as suas orações, porque o negócio aqui é para cima, bacana. Oramos para os nossos filhos serem aqueles meninos e meninas corretos, perfeitos, que não se envolvam nos caminhos, que não andem pelas estradas da vida que causam dor e tristeza. Para quê? Para que a gente possa dormir em paz, para que você não tenha que colocar a sua cabeça no travesseiro e ficar pensando: onde está o meu filho e a minha filha? Então nós elegemos para nós uma religião resolvedora de problemas para nós. Estão me acompanhando? Dizem os estudiosos da ciência da religião que o que nós buscamos em qualquer religião é o sentimento de libertação, de salvação, com S minúsculo. Salvar do quê? Salvar das dores dessa terra, salvar das tristezas que assolam os seres humanos e, por fim, um dia salvar daquela coisa maior que é a perdição eterna, seja qual for a crença dessa religião. Para que você tenha no passaporte da vida um carimbo, um visto que te permita entrar na eternidade, para que um dia, ao chegar naquele lugar, você possa fazer como a maioria de nós conhece, ações de pessoas que dão uma carteirada. Você chegar para Deus e dizer: está aqui, eu aceitei o seu filho, portanto, eu tenho direito de entrar nesse lugar. Eu fui salvo para estar aí. Mas incrível que a Bíblia diz que Deus dirá para muitos assim: desculpe, eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Então, isso me preocupa. Se nós temos verdadeiramente conhecido o Evangelho e o cristianismo autêntico, ou se nós temos criado uma pseudo-religião para satisfazer exatamente essas coisas, porque dores todos nós temos, desejos, aspirações, lutas. Alguém precisa de uma cura, alguém precisa de uma conversão, alguém precisa de alguém que se volte. Então nós criamos, e isso me preocupa muito, uma religião que resolve problemas. Mas o que me causa essa angústia é se, ao resolvermos ou buscarmos a solução para os problemas, nós nos esqueçamos do verdadeiro sentido que significa ser cristão. Primeiro, a maioria de nós tem um conceito errado de salvação. Nós pensamos que salvação é um fim em si mesmo. Eu fui a uma igreja, eu ouvi uma mensagem, uma canção tocou meu coração, no apelo de um homem, eu levantei as minhas mãos quando ele disse: se você aceita Jesus como Salvador da sua vida, levanta as suas mãos e você está salvo. Então eu levantei, salvo estou, acabou. Salvação não é o fim em si mesmo. Salvação é o início, é a habilitação, para que a partir desse momento então,
pelo trabalho do Espírito Santo na minha e na sua vida, eu e você possamos nos tornar mais parecidos com o Filho de Deus. Eu sou salvo das correntes que me prendiam a uma inabilidade de conhecê-lo. Eu sou salvo de processos que me alienavam de poder olhar para a cruz e ser tocado. Eu sou salvo para que agora no pleno exercício da minha liberdade, eu escolha ser escravo por amor daquele que por amor me salvou. Entendem o que eu estou dizendo? Então as pessoas imaginam o seguinte: fui na igreja, levantei a mão, me disseram, estou salvo, então eu estou salvo, mas ele vai viver a vida da maneira que ele quer, com os conceitos que ele acha e que ele entende que deve. E aí eu fui prestando atenção no culto, e Deus foi trazendo paz ao meu coração de repartir isso com vocês, porque vocês cantaram aqui, Senhor, sara a nossa terra. Vocês cantaram, Senhor, sara a nossa terra. Eu coloquei uma foto no meu Instagram essa semana, de uma cena de sofrimento, onde um velho necessitado está sentado sobre uma pedra com uma criança bem magra deitada no seu colo. E eu me lembrei da frase de um dos meus professores no seminário, que ele disse assim: pediram para Deus, quando viram uma pessoa sofrendo, Senhor, faça alguma coisa. Ouviram uma voz do céu que disse: eu já fiz você. Quando vocês cantaram Senhor, sara a nossa terra, Deus disse: eu já sarei, eu fiz você, eu já sarei, eu já salvei você. Como que Deus sarará esse bairro? Através da minha e da sua vida aqui. Como que Deus transformará as famílias? Através da postura de um homem e de uma mulher que amam a Deus e que vivem com os conceitos do Evangelho. Como que Deus sarará essa igreja? Através da vida de homens, mulheres, rapazes e moças que agora, cheios, transbordantes do Espírito de Deus, negam as coisas que contrariam os princípios que edificam a casa. Vocês me entendem? Então, depois de ter sido salvo, de ter sido liberto, e há uma coisa interessante, eu acho que aqui nós temos vários estudantes da palavra de Deus, o verbo que é usado para salvação, ele significa também na língua original, cura, libertação, transformação, a raiz é a mesma. Então, quando eu sou salvo, eu não sou apenas salvo no sentido de ser agora isento dos perigos. Eu sou liberto para ser aquilo que Deus sonhou que eu fosse. Eu estou livre para poder agir da maneira que eu quiser, tão livre que agora eu escolho, tendo liberdade de ir por diversos caminhos, o caminho que glorifica a Deus, que traz alegria, paz, bem-estar para as pessoas. As pessoas acham que ser livres em Cristo é se tornarem libertinos. Ora, a libertinagem é um outro tipo de escravidão. Quem se tornou livre em Cristo para ser um libertino no abuso dessa graça, nada mais fez do que trocar o cárcere. Me entendem, irmãos? Então, qual é o sentido de salvação para você? Para que você foi salvo? Você foi salvo. E eu perguntei isso numa congregação e uma mulher me disse assim: eu fui salvo para ir para o céu. Bom, então por que Deus não te levou, deixou a senhora aqui? Por que a senhora está aqui há tanto tempo? Porque se Deus, eu imagino, né? Se Deus tivesse nos salvado para nos levar para o céu, Deus nos salvaria e falava: vamos embora para casa. Vamos embora, ia salvando e levando, salvando e levando. Mas vocês já pararam para pensar? Ou Deus errou no processo, ou tem algo que nós não estamos percebendo. Deus nos salvou e nos largou aqui. Nos deixou com a mesma mulher, com o mesmo marido, graças a Deus, né? Por isso, com os mesmos filhos, na mesma cidade, na mesma comunidade. Para quê? Para que a salvação que Ele executou em nós seja agora percebida com os atos de amor e misericórdia que são típicos daqueles que são dele. Porque as pessoas dizem o seguinte: Deus, se mostre a essa nação, e Deus diz: eu estou me mostrando através da sua cara.
Senhor, age através de nós. Deus diz: eu estou tentando usar as suas mãos, mas elas estão emperreadas. Senhor, faça. Ele fala: eu estou tentando, mas os seus pés estão travados, ande. Quando a minha mão, ela produz atos dignos de amor e de justiça, a salvação que Deus realizou em mim está sendo percebida na vida daqueles que ela toca. Eu contei aqui ontem para os jovens, e vou repetir para vocês, e peço já desculpa, sem conhecer se o exemplo pode agredir alguns, mas Madre Teresa estava trabalhando em um lugar de recuperação de leprosos na Índia, e um grupo de empresários, de pessoas ricas, foram visitá-la com o intuito de fazer um investimento através de equipamentos médicos naquela instituição. E ao chegar, encontrou-a trabalhando, como ela sempre fazia, uma mulher muito frágil, segundo o que nós percebemos das fotos, o corpo muito debilitado, ajoelhada, lavando, dando banho em um homem que já com o corpo num estado muito adiantado de lepra. Diz que alguém do grupo virou e disse assim: Madre Teresa. Ela tornou o seu rosto, e a pessoa disse assim: eu não faria o que a senhora faz por dinheiro nenhum desse mundo. Diz o escritor que ela deu um sorriso e disse assim: nem eu. Aí a pessoa tornou-se para ela e disse: então por que a senhora faz? E ela disse assim: porque eu nunca sei se Jesus virá disfarçado no corpo de um deles. Irmãos, nós somos salvos para servir. Sara a nossa terra, como? Com a expressão do amor, da justiça, da bondade, da misericórdia de Deus, que se espalha através dos lares de paz, nos lugares que nós estamos inseridos. Como que a política será mais justa? Quando nós formos mais justos. Quando que o comércio será mais correto? Quando nós, os filhos de Deus, que estamos espalhados nos diversos setores da economia, formos somente isso, filhos de Deus. Então eu me preocupo, porque me parece que as pessoas não entendem bem esse conceito. O segundo conceito que me preocupa das pessoas não estarem tendo a percepção correta é sobre os propósitos de Deus. Porque as pessoas imaginam, a maioria das que eu convivo, que Deus existe para realizar meus sonhos. Deus é quase que um fazedor de milagres a meu favor, onde, de acordo com as minhas necessidades, e me perdoem se eu for um pouquinho, não indelicado, mas talvez duro nas palavras que eu usar, que eu aperto o botão da minha necessidade e que Deus responde. É quase como um self-service celestial, onde eu peço e Deus me dá. Que Deus existe para realizar os meus desejos, os meus sonhos, afinal de contas, eu mereço, eu sou filho do rei. Não é estas frases que nós usamos? Mas, irmãos, me permitam puxar um pouquinho o seu tapete nessa manhã. E é por isso que eu disse que seria perigoso o que eu vou falar. Deus não existe para cumprir os meus propósitos. Eu existo para cumprir os propósitos de Deus. Vocês entenderam isso, queridos? Deus não existe para fazer a minha vida ser lisa. Deus não existe para realizar. Manuel, o que está faltando agora? Diz aí, eu estou aqui prontinho. O que é que está faltando para você se sentir gente, para você se sentir amado, se sentir bem? Não, é o contrário. Eu e você, se é que fomos salvos, nós existimos com uma única finalidade: que se cumpra em nós os propósitos dele. Aliás, não é isso que a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Que se cumpra na terra a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Eu e você, irmãos, existimos para que na terra se cumpra a vontade de Deus através de nós. E as pessoas têm muita resistência a isso. Porque as pessoas, elas idealizam uma vida aqui na terra, onde Deus antecipe na vida delas
todas as benesses do céu. Então elas querem um Deus que faça tudo para elas, e que um dia, ao fechar dos olhos aqui, a gente vá para o paraíso viver da melhor maneira possível. Uma vez, conversando com uma irmã, ela disse assim para mim: pastor, eu tenho uma vida muito difícil aqui. Eu não tenho a casa que eu gostaria de ter, eu não tenho o carro que eu gostaria de ter, mas olha, lá no céu, pastor, eu vou ter uma mansão. Eu vou ter uma mansão. E aí ela emendou uma coisa que ela disse assim: e eu acho que a minha mansão vai ser maior do que alguma das irmãs daqui da igreja. Eu falei: minha irmã, essa casa sua deve ser no inferno, porque para começar, o movimento do seu desejo, ele não é celestial, ele é maligno, a senhora percebeu? A senhora já quer se sobrepor a outra na mansão celestial. A ideia do céu que nós temos, na maioria das vezes, ela não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque tem gente que acha que o céu é culto 24 horas por dia. Um dia um irmão me disse isso: pastor, lá no céu nós vamos cultuar 24 horas por dia, né? Eu falei: eu espero que não, irmão. 24 horas por dia, só culto. Reunião de oração, ele falou. 24 horas por dia, não sobra para mais nada. Tem gente que acha que o céu é a gente ficar de nuvem em nuvem tocando harpa, cantando em coral. E quem não canta igual eu? Se eu cantar a mesma música 3 vezes, são 3 notas diferentes. Que coral que eu vou cantar no céu? Agora, eu acho no mínimo infantil nós imaginarmos que o Criador dos céus e da terra, que disse o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ser 24 horas por dia de culto. A pessoa tem que não ter imaginação, porque o nosso Deus que criou isso aqui, que tira e que traz aos nossos olhos o esplendor da sua glória através da criação, está preparando para nós um lugar de convivência, de eternidade com Ele, que nós não temos a menor possibilidade de compreender. Mas o céu não é um lugar para onde presta atenção, irmãos, o céu não é um lugar para onde eu vou para viver o paraíso. O céu é um lugar para onde eu volto, depois de ter implantado aqui na terra os princípios do paraíso. Aí eu volto para casa, quando os meus olhos se fecharem para essa vida. Entendam, tem gente esperando morrer, fala assim: tá certo, eu me converti. É isso que me preocupa. Eu vou chegar no texto e finalizar com ele, não fugir do texto. Tem gente que eu me preocupo porque as pessoas dizem assim: não, eu fui salvo, agora eu vou viver nessa miséria de vida, mas um dia eu vou para o céu. Não faz sentido. O céu não é um lugar para onde eu vou para dizer assim, é aquela experiência utópica. Vamos viver de forma miserável aqui, e miserável no sentido mais lato da palavra, para que um dia nós possamos então gozar daquilo que está preparado para nós, enquanto Deus está dizendo: não, Manuel, quando eu salvei você, é para que o céu comece a se estabelecer onde você está, e um dia quando você voltar para casa, você encontre a plenitude daquilo para que eu te criei. O céu é o lugar para onde nós voltamos, irmãos, depois de termos cumprido aqui na terra a vontade de Deus. Portanto, onde tem um irmão, onde tem um filho de Deus, ali começa a ter características do céu. Ali precisa começar a ter cheiro de céu, precisa ter gosto de céu, precisa ter justiça celestial, precisa ter amor celestial. E aí é fácil, então, basta olharmos para as nossas configurações religiosas e imaginar se isso existe. Os pais da espiritualidade clássica, lá no 4º século, chamados pais do deserto, eles diziam o seguinte: se existir uma comunidade cristã onde os conceitos do céu não sejam percebidos entre elas, esta não é uma comunidade cristã, é um ajuntamento qualquer. Então, onde há filhos de Deus, é preciso haver amor altruísta, amor que não se ufana, que não busca seus próprios interesses, que não é egoísta. Onde há filhos de Deus, é preciso haver justiça, desejo de bem-estar. Onde há filhos de Deus, é preciso haver entrega, é preciso haver renúncia,
É preciso haver envolvimento e solidariedade. Aí o céu vai se estabelecendo por meio dos filhos de Deus, que foram salvos e habilitados pelo Espírito Santo a poder exercer essa tarefa que de outra forma seria impossível. Você diz amém para mim? Amém. Então ser salvo é ser habilitado a fazer aquilo que de outra maneira eu não poderia, pelo poder de Deus que se manifesta através da minha e da sua vida, a implantarmos onde nós estivermos os conceitos do reino vindouro. Numa frase, eu diria que a obra e o papel da igreja é materializar da maneira mais forte possível os conceitos do reino de Deus. Aquilo que nós vamos experimentar na plenitude lá, começam a se tornar sentidos, perceptíveis, tocáveis, agora, porque nós estamos aqui. Isso me preocupa, porque eu vejo as pessoas que se dizem cristãs, e agora eu começo a entrar diretamente no nosso texto, as pessoas que se dizem cristãs viverem em beligerância, viverem em desamor, viverem em busca dos seus próprios interesses. No caso da paternidade, um homem que se diz cristão, mas que vê a possibilidade de destruir o seu lar, porque se enamorou de uma outra proposta, mas se diz cristão. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos como igreja? Validamos essa atitude e dizemos, você tem direito de ser feliz. É a mulher que se enlouquece pelas propostas da vida, e deixa um rastro de dor, de tristeza, de angústia, de choro, de sofrimento, mas ainda acha que tem o direito de se chamar cristã. Falta, na minha percepção, uma compreensão do povo de Deus que ser cristão não tem nada a ver necessariamente com ajuntamento. Aliás, o ajuntamento solene pode criar náuseas em Deus. Porque ele mesmo disse, o ajuntamento de vocês, as celebrações de vocês está me causando náusea. Porque tem alguma coisa de ruim nisto necessariamente? Não, isso é maravilhoso. Mas porque a inclinação do nosso coração pode ser tão diferente daquilo que Deus quer para o seu povo, que estas ações nossas, motivadas por essa inclinação que não é de Deus, transformam o nosso ajuntamento em algo abominável. Porque vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque vocês sentam lado a lado, mas não sabem da dor do outro, porque você é capaz de desviar o lado da igreja, porque tem um desafeto do outro, que você é capaz de estar com a sua mulher e saber que tem um amante, que a sua mulher é capaz de estar com você e ter uma rival que ela odeia e que só não a executa de forma física por peso da lei, mas no coração ela já morreu. Que filhos choram todos os dias ao perceberem o estado relacional da casa. Que meninos e meninas estão crescendo desajustados na vida, porque não percebem no lar os princípios do reino. E aí eles dizem o seguinte: o que é ser cristão? É ir à igreja? É dar dinheiro à igreja? É cumprir um ministério? O que é ser cristão? Não, ser cristão é encarnar os conceitos do reino e viver de tal forma que no ambiente menor ou maior, quando as pessoas se relacionarem conosco, elas percebam sem saber que o céu está naquele lugar. Entendem, irmãos? E a única possibilidade, única, e eu encerro com esse tópico para vocês, a única possibilidade de vivermos esses conceitos de harmonia existencial, de justiça, de amor, de relacionamentos que curam, é através do trabalho do Espírito Santo em nós. Agora, cuidado, por quê? Porque a maioria das pessoas com quem eu converso sobre estas coisas, elas dizem o seguinte: eu estou buscando um derramar do Espírito Santo para que eu seja dotado de mais dom, de mais poder. E tem gente até que, eu fico pensando, Deus se fez homem e tem gente, e veio para a terra, tem gente que quer ser tão espiritual que parece que ele quer sair da terra.
Ele faz o caminho inverso do Criador, que não teve como vergonha ser como nós, se fez homem e habitou entre nós, para que os outros pudessem perceber a sua glória. Irmãos, sabe o que eu imagino no meu estudo da palavra, na minha reflexão diante de Deus? Qual é o trabalho primordial do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Prestem atenção, pensem sobre isso, meditem, conversem com seus pastores. Não é necessariamente derramar dons, porque Paulo disse a uma igreja que era dotada de todos os dons, dizendo: olha, esse negócio aqui não tem nada a ver com o cristianismo. Para mim, a movimentação primária, mais importante do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, é para que eu e você possamos aprender, preste atenção, a viver com a orientação correta. Como? O que você quer dizer? Se nós não vivermos com a orientação correta, nós podemos fazer tudo o que seja socialmente correto, religiosamente correto, e temos os piores resultados. Então o Espírito Santo, antes, e aqui não existe cronologia, é apenas uma forma de explicação, porque não seria impossível a nós precisarmos o que vem em que ordem, mas me permitam usar nessa maneira. Antes de derramar dons e me tornar um homem de poder, Ele quer me dar a orientação correta para viver. Porque se eu não tiver a orientação correta para viver, mesmo que eu tente fazer as coisas todas certas, o resultado pode ser desastroso. Preste atenção nisso. Um pai chega para mim e diz o seguinte, querendo saber o que ele fez de errado. Quando a sua casa despencou, quando os seus filhos andaram por caminhos errados, quando os meninos e as meninas não amam mais a Deus, quando a espiritualidade da casa não mais existe, ele diz: pastor, o que eu fiz de errado? Eu sou um homem honesto, prestem atenção, eu sou um homem honesto, eu sou um homem justo, eu sou um homem que tenta viver de forma correta, eu trabalho dia e noite para dar a esta casa o melhor, para que os meus filhos tenham o melhor, e tudo deu errado. O que eu fiz de errado? Sabe o que eu respondo para ele? Você não fez nada de errado, você fez tudo certo, mas com a orientação errada, porque o princípio de Deus para o pai não é apenas de ser provedor. Filho precisa de presença, esposa precisa de afeto, de carinho, a casa precisa de sacerdote. Então, embora você tenha feito tudo correto no conceito social de ser um homem justo, honesto e trabalhador, a sua casa despencou pelo ralo da vida, porque você negligenciou a orientação que o Espírito de Deus deveria ter te dado. Então, igreja, se nós não tivermos a orientação correta, nós podemos ser cristãos que fazem tudo certo, mas os resultados fujam da nossa mão. Veja o que o texto diz. Se não houver conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, uma compreensão do shalom, da paz de Deus, que excede todo entendimento, que é muito mais do que a ausência de conflito, mas é transformação, inclusive, daquilo que nós entendemos ser a vida. Se não houver isto, haverá feridas, dores, dissabores, tristezas e angústias onde vocês estão, porque a orientação é errada. Há pastores que fazem certo com a orientação errada. Há homens e mulheres que fazem certo com a orientação errada. Então, quando você pedir o batismo com o Espírito Santo, o enchimento e a plenitude do Espírito Santo, diga: Deus, a primeira coisa que eu preciso é de ter a orientação correta para viver, inclusive para entender que a minha vida não é mais minha, mas ela agora é do Senhor. Aliás, tem um texto na palavra de Deus que diz isso: não vivo mais eu, mas, e a vida que agora eu tenho, eu a vivo para quê? Numa linguagem, numa tradição livre, para que ela seja para a honra e para a glória de Deus, para que eu não venha e fira a terra. Irmãos, só existe uma possibilidade de nós termos uma igreja feliz e eficaz,
Só existe uma possibilidade de nós termos lares ajustados e equilibrados. Só existe uma possibilidade da sociedade que nós estamos ser transformadas, porque senão, ouçam-me, nós vamos viver cada dia mais num gueto, cercados. Eu tive o privilégio de conhecer o trabalho de uma igreja. Eu digo privilégio porque eu considero o aprendizado negativo tão bom quanto aquele que é positivo para a minha vida, no sentido de admiração, de uma igreja plantada num lugar de muito perigo. E sabe como que eles resolveram o problema do perigo? Colocaram guardas armados na porta da igreja. Então você chega para o culto e passa por uma escolta. E aí o pastor da igreja dizendo: essa igreja está pregando o evangelho. E eu ouvindo aquilo e dizendo: como que o evangelho cresce aqui no gueto, mas a violência aumenta ali fora? Como que a gente ensina sobre pureza e as meninas estão ficando grávidas com 15 anos ali de fora? Como é que nós falamos tanto sobre casas ajustadas se o nível de divórcio está aumentando? Como é que nós falamos sobre a corrupção na política quando muitos dos políticos fazem parte da congregação que nós muitas vezes celebramos a Deus nela? Como? E eu digo isso com muita liberdade aqui, por vocês terem um político dessa igreja que é uma das pessoas que eu mais admiro como gente, como filho de Deus, que tem uma orientação para a sua política que não vem de nenhum livro de política, mas vem da palavra de Deus. Irmãos, só existe uma possibilidade: paz. Hoje você vai sentar com a sua família. Só existe uma possibilidade de nós termos lares de paz. É se nós realmente entendermos o que significa ser cristão e decidirmos viver por esses conceitos e princípios. Do contrário, a palavra de Deus diz: se isso não acontecer, eu virei e ferirei a terra. Angústias, dores, tristezas, muitas vezes, têm assolado as nossas casas, a nossa cidade e a nossa igreja. Porque eu vou usar uma frase que o pastor Carlos Alberto me disse ontem: nós temos igrejas cheias de pessoas vazias. Amém? Você entendeu o que eu disse? Me perdoe se eu mexi com você em área que você talvez não gostaria, mas foi a inclinação e a direção de Deus. Eu podia pregar um outro sermão, uma coisa que te inspirasse, que mexesse com você. Eu prefiro que você curva os seus olhos nessa manhã. Eu prefiro que você diga assim: poxa, mas esse cara veio aqui para me fazer sentir isso. Eu prefiro que você diga para você mesmo: que coisa que está mexendo aqui comigo. Eu estou com um misto de raiva dele, mas ao mesmo tempo parece ter um espelho que eu estou olhando. E eu queria encerrar fazendo um desafio para você. Se você entendeu o que eu ensinei, e se você percebe que a orientação da sua vida tinha sido para uma religião que não é necessariamente o que a palavra de Deus está ensinando, se você criou a imagem de um Deus que te serve, ou de um Deus que serve para você, que sem você perceber foi despido da sua soberania para vestir a roupa da aceitação que você tem no seu coração, eu queria convidar você a um arrependimento nessa manhã. Irmãos, é inimaginável o que Deus pode fazer neste bairro, na fração desta cidade, e quem sabe nessa cidade inteira, por um grupo que realmente entender o que significa ser cristão, que significa braços que servem, pés que caminham para distribuir amor, paz e justiça, abraços que curam, relacionamentos que transformam. É inimaginável para nós hoje entender o que Deus pode fazer nessa comunidade através da vida de alguém que decide implantar princípios do reino, do céu, onde Ele está, na sua casa, seu relacionamento, seu trabalho e nessa igreja. Então eu queria convidar, posso pedir para que eles fiquem de pé, pastor? Queria convidar você que entendeu isso. Não, espera só um minutinho, porque novamente eu vou andar por um outro terreno perigoso. Eu vou fazer uma coisa que eu só faço na igreja que eu sou pastor. Você não fique de pé para me agradar.
Você não precisa disso e nem eu preciso disso. Pastor, se não ficar ninguém de pé, Deus é Senhor. Se tiver uma única pessoa, é essa única pessoa. Mas eu quero que você me olhe aqui e só se coloque de pé se você entender o seguinte: tem que mudar alguma coisa no meu coração. Tem que mudar. O conceito de cristianismo, o conceito do que significa ser filho de Deus, o conceito de família, o conceito de igreja, não está correto viver da maneira que eu vivo. Deixa eu te antecipar algumas coisas. Eu não sei quantas pessoas você conhece aqui na igreja. Provavelmente eles vão pensar mal de você. Eles vão dizer assim: ah, ficou de pé lá, ó, tá vendo? Eu sempre imaginei que a fé daquele camarada era mais fraca mesmo. O que só valida o que eu estou ensinando. Tem muita gente com consciência demoníaca nos nossos templos. Porque o verdadeiro cristão, quando vê um outro se fragilizar, ele diz: Senhor, glória ao teu nome, porque tem gente compreendendo que Jesus, sendo o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se fragilizou para que nós pudéssemos ter vida. Na fragilização de cada um de nós, a vida de Deus é distribuída no nosso convívio. Amém, irmãos? Então é assim que eu quero que você fique de pé, para nós clamarmos a Deus rapidamente para uma transformação. Então se Deus tocou o seu coração, você fica de pé, e ao ficar de pé vai fechando os seus olhos e comece a falar com Deus. Se você quiser pôr a mão no seu coração e ministrar a você e dizer: Senhor Jesus, me perdoe dos conceitos que eu fui edificando na minha vida, imaginando que eles eram conceitos do céu, enquanto eles são apenas conceitos de um egoísmo existencial. Sou eu que quero ter uma vida livre de toda dor, tristeza. Sou eu que não quero ter que lidar com as dores do dia a dia. Então eu elegi para minha satisfação, um Deus que resolve os meus problemas, e eu transformei o cristianismo em uma religião de peregrinação para eu buscar somente as bênçãos que me satisfazem. Me perdoe, Senhor, porque a maior bênção de um homem e de uma mulher é poder saber que vivem para a honra e para a glória daquele que os criou. Me perdoe, Senhor, porque eu não entendia que o meu papel aqui na terra é cumprir a vontade do Senhor, não a minha, a do Senhor. Porque eu fui comprado por um alto preço para lhe pertencer, e agora, como pertencente que sou, eu preciso viver para a honra e para a glória daquele que me chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Honra e glória significa que onde os meus pés pisarem, fique detalhes do céu, Senhor. Que as pessoas que as minhas mãos tocarem, elas recebam afeto que não tem outra origem a não ser celestial. Significa que as minhas palavras vão edificar muito mais do que destruir, elas vão levantar e embelezar muito mais do que ferir e trazer tristeza, Senhor. Senhor Jesus, obrigado por me fazer entender nessa manhã que ser cristão é negar a mim mesmo, no sentido de que as prerrogativas da minha vida devem ser sempre secundárias, porque eu fui chamado, ter o privilégio, Senhor, de com voluntariedade fazer cumprir-se na terra aquilo que no céu é cumprido de forma tão completa pelos anjos que servem e cercam o Senhor. A tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu, e a minha vida seja um instrumento para isso, Senhor, de ver o céu se estabelecer na terra, porque existe aqui nesse lugar uma comunidade de filhos de Deus, de ver o meu lar ser uma expressão da aliança de Deus com a família que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, porque há tempo para arrependimento. Como o Senhor disse, eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O anúncio da palavra é esta antecipação profética de chamado ao teu povo, para que as nossas vidas possam agora se enquadrar no projeto maior, que não é o nosso, mas do Senhor.
O Senhor tem uma tarefa para nós aqui como igreja, Senhor. O Senhor tem uma tarefa para nós neste bairro, nessa cidade. Convém que o Senhor cresça e que a cada dia nós possamos ir diminuindo, Senhor. Senhor Jesus, as pessoas correrão para o lugar onde nós estivermos quando elas perceberem que ali naquele ajuntamento, naquele endereço, tem coisa que não se parece com essa terra, ela se parece com o céu, porque ali tem gente que ama, ali tem gente que serve, ali tem gente que se dá, ali tem gente que abre mão dos seus próprios interesses, ali tem gente que diz: me perdoe, eu errei, me ajude a ser melhor. Ali tem gente que quando alguém cair, levanta a mão, estende a mão e ajuda a levantar, Senhor. Aí sim, Pai, nós vamos poder dizer o seguinte: o céu começou aqui. E um dia, quando o Senhor nos chamar para a nossa casa eterna, o céu não nos será estranho, porque nós apenas daremos continuidade lá, num processo que já existiu aqui, na perfeição e na plenitude daquela transformação que ocorrerá em nós. Mas o cheiro do céu não será estranho, porque numa porção muito pequena nós já sentíamos lá na nossa casa, nós já sentimos na nossa igreja. O abraço do céu não vai ser tão estranho, porque vez por outra a gente sentia nos braços de um homem e de uma mulher amiga, do pai que se dobra ao filho, da esposa que se entrega ao seu marido, do marido que afaga a sua esposa. Senhor, o peito do Senhor não será tão desconhecido, porque nós de vez em quando tocávamos em alguns aqui que nos lembrava de algo e nos arremetia para algo que nós não sabíamos o que era. Era o céu se estabelecendo entre nós. Nós vivemos para te servir, Senhor, e que o Senhor toque essa comunidade. Espírito de Deus, transforma as minhas palavras, que às vezes perdidas e desconexas desviaram o pensamento de alguém. Transforma naquilo exatamente que o Senhor gostaria de falar a cada um deles. Põe essa verdade no coração. Transforma a nossa comunidade numa comunidade que honra e que glorifica o nome do Senhor. E os filhos de Deus aqui podem dizer amém? Amém. Irmãos, enquanto você está de pé, me permita, eu gosto muito de ler crônicas e poesia. Meu avô foi um escritor, e eu li uma frase de uma poetisa chilena. Porque às vezes você diz assim para mim: eu quero servir a Deus, como que eu faço? Eu quero viver esse cristianismo. Eu tenho uma convicção muito firme na minha vida como pastor: não existe nenhuma maneira de servir a Deus a não ser servindo o próximo. Onde está Deus para eu servir? Deus está aqui. Então essa mulher, ela escreveu o seguinte: eu procurei a Deus com toda intensidade e não encontrei. Procurei a mim mesmo e não achei. Procurei o meu próximo e nós nos encontramos os três. Não é maravilhoso? Aí o céu começou. A gente começa a ver Deus no abraço do outro e a ensinar ao outro que Deus está presente entre nós, quando os conceitos do cristianismo mais simples, mais puro, mais autêntico permeiam todas as áreas da nossa vida. Deus abençoe vocês.